Eu gostaria de me dirigir a você, jovem cristão, comprometido com o reino de Deus, que lavou a sua vida no sangue do Cordeiro. Queria ler um texto da primeira epístola de João a nós, quando ele diz assim no capítulo 2, verso 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É importante a gente entender que quando nós nascemos de novo, nós começamos uma jornada de vida ao lado de Cristo, como filhos de Deus. E dessa maneira, independentemente da nossa idade, da fase que nós estamos vivendo, quando nós nos convertemos, nós vamos passar pela fase de filhinhos, de jovens e de pais. Como? Quando nós vamos cultivando o nosso aprendizado de acordo com a palavra de Deus, nós vamos saindo do estado de filhinhos, vamos subindo para o estado de jovens, e um dia podemos até chegar ao estado de pais. Como? Quando nós entendemos que o processo do novo nascimento, ele acontece conforme Jesus orientou em João capítulo 6, verso 37, quando ele diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, Jesus diz, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João, o evangelista que escreveu esse texto, era o discípulo mais jovem que Jesus tinha. E João, ele viu conversões maravilhosas, ele assistiu conversões, como por exemplo a conversão de Zaqueu, narrado em Lucas capítulo 19, quando Jesus chega e entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu converte e fala assim: Senhor, o que eu tenho eu vou dar para os pobres, e se eu roubei de alguém eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Ou seja, essa pessoa foi dada pelo Pai, ele veio até mim e eu não posso jogar ele fora. Por isso que Jesus falou: esse é um filho de Abraão. Mas no capítulo 18 do mesmo Lucas, nós vemos a história de um jovem que aproximou de Jesus, que o texto não fala o nome dele, só fala que ele era um homem riquíssimo. E ele falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Sabe os mandamentos? E ele falou: sei, desde pequenininho eu observo. E ele citou todos eles. E Jesus olha para ele e fala assim: só uma coisa te falta. E ele fala: o que, Senhor? Você vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que João, ele viu aquele jovem baixando a cabeça e indo embora muito triste. E Jesus olha para os discípulos e fala: está vendo? É mais fácil um rico, um camelo passar num buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus aqui estava dizendo que o Deus daquele jovem era muito mais importante do que o reino de Deus. O reino de Deus não era prioridade para aquele jovem. E eu quero dizer a você, jovem, se você quer ser uma pessoa plenamente realizada na sua vida cristã, você tem que aprender a optar pelo reino de Deus acima de tudo. O discípulo do amor, antes dele servir a Jesus, ele era filho de trovão, filho de Boanerges. Filho de Boanerges significa o seguinte: era uma pessoa que tinha os seus próprios recursos para resolver seus problemas. Mas quando João se converteu, ele se tornou o discípulo do amor. Qual o segredo? O segredo está aqui, no Salmo número 119, quando a gente lê aqui no verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta veio: observando segundo a sua palavra. O verso 11 fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O segredo de João em observar a palavra de Deus estava na sua conversão. Ele colocou o reino de Deus como prioridade. O mesmo que aconteceu com Timóteo. Paulo tinha um filho na fé chamado Timóteo, e ele era um pastor da igreja de Éfeso. E a Bíblia diz que esse jovem um dia recebeu um conselho de Jesus, do seu mestre, dizendo o seguinte, capítulo 4, verso 12. Paulo fala a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra,
no procedimento, na fé e na pureza. Então Timóteo aprendeu do seu pai na fé, que era Paulo. Paulo era um pai para Timóteo. Timóteo era um jovem, porque ele estava trabalhando no ministério, ele tinha entregado a sua vida a Jesus. E quando ele começa a trabalhar no reino de Deus, Paulo fala para Timóteo: não deixa ninguém te intimidar. Não é pelo fato de você ser jovem que você não vai ser usado por mim. Então, Timóteo foi um jovem usado por Deus, e eu quero incentivar você, jovem. Você precisa ser uma pessoa usada por Deus. Você precisa sair da meninice e se tornar um jovem como Timóteo. Timóteo se tornou um pai na fé. Timóteo ganhou vidas para Jesus. Timóteo começou a trabalhar no reino de Deus, porque ele colocou o reino de Deus como prioridade da sua vida. Não é pelo fato de você ser jovem que você não vai ser usado por Deus. Pelo contrário, o sábio poeta sacro que escreveu o Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então é importante que a gente priorize o reino de Deus na nossa mocidade, porque enquanto nós temos vigor, temos sabedoria, temos inteligência, temos reflexo, temos energia, temos muita coisa para queimar no reino de Deus. Então eu queria incentivar você, que você coloque a sua vida diante de Deus, como fez João Batista. João Batista era um jovem como você, um pouquinho mais novo que eu tenho 53 anos de idade. As minhas filhas, Mariana com 23, vai fazer 24 agora, e Isabela, Natália, com seus 20 anos, eu tenho orado para Deus estar guiando essas meninas, para que elas priorizem o reino de Deus, porque não há coisa mais urgente do que ser feito nos dias atuais, do que priorizar o reino de Deus. O que é priorizar o reino de Deus, pastor Dismar? Eu respondo: priorizar o reino de Deus é você colocar a causa do Evangelho, da palavra de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando o melhor de nós para o reino de Deus. Deus merece o melhor, porque Ele fez o melhor por mim e por você. Ele entregou o seu Filho. Jesus morreu jovem, como nós, como você que está me ouvindo. Jesus morreu com 33 anos de idade. Você imagina o tanto que Jesus tinha de vida pela frente. Sabe quantos anos tinha João? É bem provável que João não tivesse nem 30 anos de idade. João se identificava muito com Jesus, porque eles eram da mesma idade, talvez um pouco mais novo que Jesus, João. Quando Estevão, o primeiro diácono, morreu pela causa do Evangelho, esse diácono era novo também, ele era um jovem. E a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, pronunciou o maior sermão com fundamentação bíblica. Estevão mencionou a Bíblia pelo menos 37 vezes enquanto ele falava do Evangelho de Jesus para as autoridades. E sabe o que ele recebeu? Pedradas. Ele foi apedrejado por causa do reino de Deus. João Batista foi degolado, ele perdeu a cabeça pelo reino de Deus. E eu pergunto a você: o que você tem feito pelo reino de Deus? Que tipo de perda que você tem tido por causa do reino de Deus? Saiba que o que Deus perdeu foi muito mais precioso do que a sua vida e do que a minha vida. Deus perdeu o seu próprio Filho para nos salvar. E eu queria transmitir essa palavra de incentivo, que assim como o coração de Deus entregou o seu próprio Filho para salvar a sua vida e a minha vida, que você possa priorizar o reino de Deus no dia de hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, após transmitir essa palavra de esperança e de fé para esse jovem que me ouve nesse dia de hoje, dia 23 de julho, ao meio-dia, eu quero colocar essa vida diante do Senhor, para que ele possa, Deus, ser transformado, ser tocado por essa palavra, e que ele possa priorizar o reino de Deus na sua vida, para que o reino do Senhor cresça, e que eu e essa vida possamos diminuir, assim como diminuiu João Batista quando disse que ele cresça, o reino de Deus, e que eu diminua. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor, como glorificou Timóteo.
como glorificou Davi na sua idade da infância, como priorizou, ó Deus, Estevão, como priorizou João, esse que nos escreveu nessa palavra que nós falamos no dia de hoje. Assim como essas vidas glorificaram o Senhor, que nós possamos também no dia de hoje glorificá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém.